Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos da Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas. É uma alegria, meus irmãos, nós participarmos desse projeto de amor de iluminar consciências. É uma grande honra nós sermos acolhidos por vocês aí da cidade, acho que Maceió, né, de Alagoas. E nós ficamos muito felizes, eu e a Tereza Cristina, para participar como voluntários desse trabalho de iluminar consciências. Boa noite, Cristina, tudo bem? Como é que você está? Fiquei muito feliz com o seu retorno, que a semana passada você teve um impedimento, não pôde vir. Mas aí eu fiz sozinha, mas senti maior falta, viu? Boa noite, queridos amigos. Com imenso prazer, estou aqui de retorno para, junto da Leilinha, gente, passar para vocês 30 minutos de muita alegria, muita esperança e algum aprendizado. Obrigado, ouvintes e assinantes. Assine o canal, que é importante, né? Esse trabalho que vem sendo feito por todo o Nordeste, Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste do nosso Brasil. Mundo todo, né? O Porque a mundo internet todo. hoje... Desculpa, tá em aberto. Pensei em termos do nosso Brasilzão, que para mim já é um mundão, né? Então, vamos começar. Vamos começar. Na semana passada, nós vimos sobre os livros inspiradores, foi o último livro, o último não, ainda temos mais alguns livros inspiradores que vamos agora mesclar com música, com poesia, vamos fazer realmente um encontro de 30 minutos de arte. E nós vimos o livro A Morte Não É Bem Assim. Nós terminamos a semana passada esse livro lembrando as coincidências da pesquisa daquele Robert Krukal com as informações que os espíritos deram e concluímos que a morte é realmente vida. Falar de morte é falar de vida, porque Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então a morte é falar do momento em que nós retornamos à realidade espiritual e depois numa pluralidade das existências, ou seja, Allan Kardec fala de forma muito poética quando ele fala o prelúdio das idas e das voltas. Agora, hoje nós vamos iniciar também um tema que nós chamamos de músicas inspiradoras. E nós vamos começar com uma música bem antiga, que pelo menos esse compositor, ele morreu no século que eu nasci. Então, no século XX, né, início do século XX, foi o seu nascimento, e essa música embalava os meus sonhos, porque a minha mãe cantava, o meu pai cantava, que é uma música chamada Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda, de Lamartine Babo. Lamartine Babo nasceu no Rio de Janeiro, é um carioca, e no dia 10 de janeiro de 1904, filho de Leopoldo Azeredo Babo e Bernarda Gonçalves Babo. Estou lendo aqui porque é importante a gente falar qualquer coisinha sobre o autor. Era o 12º filho desse casal. Foi também parceiro de Ari Barroso, inclusive trabalhou com ele naquela música No Rancho Fundo. E ele gostava muito, ele é uma pessoa alegre, engraçada, muito magrinho, e ele gostava muito de fazer trocadilho. E um dos que ficou na minha memória, quando eu li sobre a sua biografia na Wikipédia, foi essa do Colosso, que ele dizia assim: gente, eu sou um colosso, porque eu reparei que o meu colo é só osso. Então, eu sou um colosso. E aí nós vamos
trabalhar essa música, que ela é inspiradora, não só por ser uma valsa, e uma valsa muito melodiosa, e eu peço permissão a vocês para iniciar o canto, só para vocês conhecerem qual é a música, e depois a Cristina, poeticamente, vai recitar o restante da música, para nós estudarmos o sonho, o sono e os sonhos. O objetivo dessa música é desenvolver esse nosso estudo e compartilhar com vocês. Então é assim: eu sonhei que tu estavas tão linda numa festa de raro esplendor. Teu vestido de baile, lembro ainda, era branco, todo branco, meu amor. A orquestra tocou uma valsa doente. Tomei teus braços, fomos dançando, ambos silentes. É uma valsa dolente. Então deixa eu repetir aqui. A orquestra tocou uma valsa dolente. Tomei teus braços, fomos dançando, ambos silentes. E os pares que rodeavam entre nós diziam coisas, trocavam juras a meia voz. Vai, Cris. Violinos enchiam o ar de emoções e de desejos, uma centena de corações. Para despertar teu ciúme, tentei flertar alguém, mas tu não flertastes ninguém, desculpe, olhavas só para mim. Vitória de amor, cantei, mas foi tudo um sonho, acordei. Pra despertar teus ciúmes, tentei flertar alguém, mas tu não flertastes ninguém. Olhava só para mim, vitória de amor cantei, mas foi tudo um sonho, acordei. Ah, que lindo! É linda demais essa música, meus irmãos. Ela realmente nos inspira. E a pergunta é: o que é o sonho? Por que nós precisamos sonhar? O sonho é um recado do nosso subconsciente, que nunca dorme, que registra tudo. Nós já falamos isso, que a nossa mente tem duas funções. A função consciente, que exige a nossa atenção. Então, agora nós estamos usando a nossa mente consciente, a mente desperta, porque estamos prestando atenção naquilo que estamos falando. E buscando lá no nosso subconsciente os registros do conhecimento que temos para falar sobre o assunto. E a função subconsciente é essa mente que não dorme nunca. É a nossa mente robô, que obedece às nossas ordens, mas ela registra tudo. Por exemplo, enquanto nós estamos falando, a mente subconsciente está registrando a posição que nós estamos, quais as imagens que tem aqui na lateralidade, tudo isso a mente subconsciente registra. Então, o nosso subconsciente, quando nós vamos dormir, porque nós precisamos dormir, ninguém pode ficar sem dormir, porque nós não pertencemos ao planeta Terra. A nossa alma não suportaria estar desperta todo o tempo. Ela precisa que o corpo adormece para ela dar uma fugidinha para a verdadeira vida, né? Para sair do corpo. A gente não está preso, feito um pássaro numa gaiola. Precisa sair do corpo. Então, nós precisamos dormir.
E quando a gente não dorme, o que acontece, Cris? O que você acha? Quando a pessoa não está conseguindo dormir, o que acontece com ela? Falando assim no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Nós temos um relato de uma adolescente, amiga, filha de uma amiga nossa, que ela está atravessando sérios problemas de troca do dia pela noite. Isso já leva alguns anos. Os pais vão dando desculpa, achando que é a fase de adolescência, que é a mudança da infância para a adolescência, e vão cobrindo, né, o real motivo que tem que ser visto, que é a ajuda, principalmente espiritual, meus amigos. Porque a fé, ela nos leva a adormecermos com tranquilidade. Se você passa o seu dia bem internamente, né? Lembre-se, quando João Batista fala que o Cristo tem que crescer dentro dele, quando ele falava, é que eu falo e ele está aqui, né? Então não é o passado, é o presente aqui. O Cristo tem que crescer dentro dele e ele tem que diminuir. Isso serve para todos nós. A gente muitas das vezes deixa o ego falar mais alto. E com isso vem o quê? Preocupações. Você começa a competir, né? Principalmente essa fase de adolescência, na escola, agora com esse processo online, distanciamento dos amigos, começa a dar uma pane mental. E estamos exemplificando isso para que pessoas que estejam atravessando esse mesmo problema possam tomar um norteamento. Olhem seus filhos, olhem seus netos, seu marido, sua esposa. Veja como a cada momento a pessoa está pedindo um socorro. O sonho é importante para que o nosso espírito consiga respirar na espiritualidade e voltar no dia seguinte para um novo recomeço. Todo dia nós morremos, né, Lelinha? É mesmo. E todo dia nós renascemos. É a ressurreição. É a verdadeira ressurreição. Quando você vai dormir, você se entrega. E essa entrega, ela tem que ser bem cuidada, meus amigos. Porque senão você não vai conseguir ver o sonho. Quando a Leila fala, o que vocês estão vendo ao redor de vocês? O que vocês estão vendo no nosso espaço até vocês? Hoje nós nos vestimos de Van Gogh. Alguém matou a charada? É. O quadro que a Leila fez, né, Leila? Fala da releitura que você fez, o que você sentiu? Essa releitura é antiga, porque agora nós estamos fazendo várias releituras num projeto novo que vamos contar a vocês. Mas essa releitura de Van Gogh, esse quadro se chama O Abraço. E quando você entra na mente do pintor, né, para fazer a releitura, eu pintei vários quadros dele, os girassóis, as noites estreladas, foram vários quadros que eu pintei. Você começa a sentir por que os espíritos dizem que a arte verdadeira te envolve e te carrega para longe. Então, esse quadro dele tem muito de azul. Van Gogh, todas as suas sombras eram em azul. É muito interessante como ele conseguia, né, pintar com tanta leveza o dia a dia dele, apesar de ser intenso, porque ele era bipolar, todo mundo sabe disso, mas ele tinha tanta leveza na sua pincelada e tanta beleza que a gente se emociona quando passeia, né, os quadros de Van Gogh. A gente tenta repetir, mas nunca vai ser aquela pincelada divina dos espíritos que estão lá na quinta esfera, né? Que segundo a Eigorina Cunha, que era sobrinha de Eurico Bassanufo, ela escreveu sobre as esferas do além e que a Federação Espírita Brasileira aceitou como uma informação universal. Então, o Espiritismo acredita no baixo umbral, no médio umbral, no umbral superior, onde no limite do umbral superior e mais a esfera das artes, que a esfera das artes é a quarta esfera
segundo Eigorina, onde está o nosso lar. Depois, na quinta esfera, é a esfera das artes. E depois vem a esfera dos mentores, dos organizadores do mundo, enfim, até a esfera celeste, são 7 esferas, né? Segundo a Eigorina. Então, meus irmãos, falar de arte é tentar entrar em contato com esses espíritos maiores, esses mestres inspiradores da luz e da harmonia, né? Então, nós estamos falando do sono. O sono é importante, porque quando a gente dorme, a nossa alma pode encontrar nesses departamentos, lá nessa esfera de arte, para assistir exposição na dimensão espiritual, para a gente respirar, como disse a Cris, a TT, respirar a atmosfera que realmente nos abastece e nos alimenta, que é da verdadeira vida. Então, nós precisamos dormir e precisamos sonhar. E, segundo Freud, o sonho é o seu subconsciente te dando um recado. E como a nossa mente é simbólica, todas as preocupações do nosso dia a dia, na segunda fase do sono, por exemplo, a gente já começa a receber o recado do subconsciente. Aí você sonha que está sendo atropelado, ou você sonha que está caindo no precipício, ou você sonha que estão perseguindo o seu filho, ou você sonha que está dentro do carro, o carro caiu na ribanceira. Isso não são sonhos, são pesadelos. Mas sonhos comuns representam as nossas preocupações do dia a dia. Então, Freud diz assim, você precisa sonhar para depois você dormir. E o que você acha disso, PT? Precisamos da válvula de escape, porque, como Nelinha falou no programa anterior, nosso perispírito, ele é muito denso por estarmos na Terra. A gente tira, né, a alimentação, os fluidos da nossa ambiência. Então, quanto maior a inferioridade do nosso desenvolvimento moral, maior será a densidade, né, Lelinha, do nosso perispírito. Então, a gente tem que trabalhar, meus amigos, essa parte do bem-estar consigo mesmo, do olhar para dentro. Quando a gente consegue se enxergar um pouco em tudo que nos cerca, a gente começa um novo caminhar. Hoje a gente se vestiu, botou uma florzinha para as machinhas do Lamartine, ó. Não é tua não, é tudo para você, né, Leila? Fundo azul. Então, entendo, a gente não combinou nada não, só a florzinha que a Leila me cedeu aqui. Mandaram a gente vir assim, a gente vem, entendeu? Então a gente acorda disponível para fazer o bem. A gente tem que acordar todo dia disponível para fazer o bem, independente do que possa vir a acontecer. E o sono é importantíssimo para que você possa direcionar seus passos para a caminhada que você ainda terá que fazer aqui na Terra. É verdade, Cris. Então, as pessoas que compreendem isso, os estudiosos da alma, não importa a religião, eles falam da preparação para o sono. Se você não tem a prática da oração, tudo bem, nem todo mundo gosta de orar antes de dormir, mas pelo menos não ir dormir com o estômago muito cheio, comer comida pesada na hora de dormir, e às vezes vai para a televisão e vê um filme sangrento, né, cheio de violência. Antigamente a gente gostava muito de faroeste, né? Porque no faroeste de antigamente, o mocinho sempre vencia. Mas hoje em dia, não, os faroestes da atualidade, todo mundo perde, é uma coisa de tanto sangue, né? É um mata-mata, tanto sangue. E aí a sua mente, que é simbólica, registra tudo isso. E aí na hora que você vai dormir, com a barriga muito cheia, quer dizer, seu organismo, como o perispírito é ligado molécula a molécula ao corpo físico, ele não consegue se libertar, porque as vibrações densas estão puxando ele ali.
Então você fica vigiando o seu próprio corpo físico. E aí a sua mente simbólica, cheia daqueles quadros horríveis, você certamente vai ter um pesadelo. Então é bom lembrar isso, que os cientistas, os estudiosos, os nutrólogos hoje nos recomendam não se alimentar de coisa muito gordurosa, nem beber muito álcool na hora de dormir. Tem pessoas que dizem assim, eu vou beber um vinhozinho, vou relaxar. Tudo bem, você vai relaxar o seu corpo físico, mas a sua alma vai ficar ali tomando conta de você, porque logo, logo você vai acordar, porque é um sono que não é um sono reparador, é um sono farmacógeno, que a gente chama. Você se entra, ou então você toma um remedinho para dormir, aí, pumba, você vai relaxar os seus músculos e vai dormir, mas a sua alma está ali. Você não libertou a sua alma, porque a sua alma vai ficar preocupada que você vai acordar de madrugada e vai acordar tensa do mesmo jeito, com a mesma ansiedade, com os mesmos medos. Então, a forma de dormir bem é relaxar naturalmente o seu corpo, fazendo uma respiração apropriada, uma alimentação apropriada e limpando a sua mente dessas preocupações. Está preocupado com seu filho? Senta, ora por ele, fala, Senhor, eu te entrego meu filho, eu estou preocupado, mas eu não sei mais o que fazer, me ajuda numa noite de repouso, que eu possa encontrar com os amigos espirituais, o seu anjo da guarda, o seu guia protetor, para a gente saber de que maneira mais eu posso ajudá-lo, e não dizer, não, eu estou muito preocupado, então eu tenho que tomar um remédio para dormir logo, ou então tenho que tomar 2 taças de vinho, aí eu vou dormir. Mas não adianta, meu irmão, porque aí você não libertou a sua alma para fazer essas viagens astrais que tanto bem faz a nossa vida, né, Cris? Exatamente. Você elencou 2 coisas muito importantes para a gente prestar bastante atenção. A alimentação noturna, depois das 18 horas. Comer com parcimônia, né? A gente já está numa fase em que a alimentação tem que ser mais criteriosa e muito mais leve, por tudo que nós estamos passando, né? Um caldo, uma sopinha, um mingau, uma saladinha, um chá. Isso vai te dar já um primeiro passo para que você consiga ter uma noite mais amena, mais tranquila. O segundo momento é o que a Leila fala, a oração. A oração não é só o ato de você rezar uma ladainha, né, de orações já preconcebidas ao longo dos nossos tempos. A gente tem que deixar fluir lá de dentro. Faz aquela preocupação, que é o ocupar-se com pensamentos ruins. O preocupar é isso, né? Eu vou me ocupar de pensamentos ruins para quê? Eu não vou resolver, né? Entregue para Deus. Entregue. Isso mesmo. Durma dentro do que você acha que pode ser o melhor para você. Quanto à relação aos remédios também, a gente está atravessando uma fase muito séria, né? Essa pandemia, mesmo Lili? Muito séria. E não é fácil a gente pegar e fechar os olhos à noite, mas a gente tem que saber que o sono, ele também vai nos ajudar a cuidar do nosso organismo, da nossa imunidade. Toma um chazinho de erva cidreira, sabe, erva doce para criancinha? Lá no Nordeste a gente conhece, né? Chazinho de erva doce, gente, é tão cheiroso, né? Camomila é uma delícia, sabe? Bota um pouquinho de camomila ali, aquele saquinho no teu travesseiro, ou alfazema. É coisa que tem muito lá no Nordeste e a gente conhece, né? Que o pessoal vai passando. Isso se chama herança transmissível, vamos dizer assim, que a psicologia e a psiquiatria usam muito isso. Aquilo que te tocou profundamente, às vezes pode ser pro mal ou pro bem, claro, né? Mas a gente sempre pensa no bem. Faça fluir aquilo que tua mãe te ensinou, tua avó, tua bisa, se você teve essa oportunidade. Vê o que a bisa deixou assim de mais marcante para você. Se era para fazer um bordadinho,
Vai e faz. Isso é muito bom, né, Leila? Acalma. Acalma. Toda a arte manual acalma. Pinta, gente. Isso aqui é para começar a fazer, sabe? É verdade. Essa leitura, essa releitura que a Leila fez do Van Gogh é uma coisa que só ela fez. Eu não conseguiria fazer. Eu vou ter uma outra releitura, porque tem tintas que nos atraem, os tons, né? Assim como você. Se você estiver mais feliz, você vai fazer um quadro up. Se você estiver um pouquinho menos feliz, o teu quadro vai revelar. Mas é bom que você vai estar frente a frente com a tua emoção. Isso é importante, né, Leila? Na Muito arte. importante. Fale aí dessa emoção. A emoção de fazer qualquer trabalho manual ou tocar um instrumento, todo o campo da arte, ele é protegido pelos bons espíritos, porque nos enleva, né? A sua alma se enleva. Então você ouve um Mozart, um Chopin, um Bach, e pega uma tinta e vai fazer uma coisa, mas não é preocupado em vender, em ficar rico, não é isso. É para você soltar a sua criatividade, a sua emoção, entrar nessa vibe, como dizem os meninos, né, os modernos. Então nós vamos continuar o nosso estudo dos sonhos, porque para a gente sonhar, nós precisamos dormir, né? Então já falamos a importância de dormir, de nos prepararmos para dormir, colocar uma roupinha de algodão bem molinha também, se você vai dormir toda cheia de lingerie e tal, às vezes não vai conseguir um sono bom, né? Uma roupinha mais leve, de algodãozinho, fresquinha, com seu cobertor. Como é bom a gente ter nossa caminha para dormir. Mas também, se não tiver, meus irmãos, se você que me ouve ainda está passando suas penúrias, o importante é você dormir, confiar em Deus nessa hora. E aí você vai sonhar. E tem 3 tipos de sonhos que Leon Denis nos orienta no capítulo 13 do seu livro No Invisível. É maravilhoso esse estudo e por isso nós vamos quase que encerrar o nosso programa falando dos 3 tipos de sonho. O sonho comum, que é esse que a gente não está ainda no sono profundo, é aquele sonho que Freud diz que precisamos sonhar para dormir, né? Esses sonhos do nosso cotidiano, preocupação, a TT já falou muito bem sobre isso, preocupação, se ocupar com antecedência dos problemas, né? Depois tem os sonos reflexivos. Esses sonhos são recorrentes, em que você sonha e ele se repete, às vezes com alguma variante, mas ele se repete sempre, e isso são sonhos que estão te mostrando simbolicamente que você está passando por um problema de estresse muito grande, que eu já tive sonho recorrente com pitbull, que toda vez que eu ia atravessar um quintal, os pitbull vinham e me avançavam no braço. Aí eu empurrava aqueles cachorros e voltava correndo. Mas eu sabia que eu tinha que atravessar aquele quintal. Aí eu acordava suando, falei, meu Deus, que coisa, segunda vez que eu sonho com esses pitbulls me invadindo, e eu achava, sabe, Tetê, que esses pitbulls eram espíritos transvestidos de pitbull. E não era um recado para minha mente, porque depois eu fui examinar, eu estava muito preocupada, com uma dor de cabeça que não passava, porque eu precisava vender a minha sociedade na escola, eu não estava feliz com a sociedade. E no momento que eu decidi vender, apesar de todo o sofrimento que aquilo me impunha, os sonhos pararam, os pitbulls pararam de me atacar, porque eu consegui atravessar o quintal. O quintal era uma metáfora de que eu precisava tomar uma decisão. Então, quando você tem que tomar uma decisão e você está sofrida com aquilo, você pode ter sonhos simbólicos dessa forma. Mas os sonhos reflexivos que Denis fala são aqueles sonhos que têm noção de continuidade. Às vezes você sonha com uma roupagem diferente, você está vestido diferente, mas você sabe que é você que está ali naquele sonho. E aí o sonho, passa uma semana, você sonha outra vez. E às vezes você sonha dando continuidade
aquele mesmo sonho, parece um filme. Esses sonhos reflexivos de Denis, eles são lembranças, são flashes de vidas anteriores que você teve. E os sonhos etéreos, profundos, esses são os melhores sonhos que a gente tem, porque realmente a nossa pupila fica batendo, a ciência identifica, fulano está sonhando, quando a pupila fica batendo, porque ela está tendo reencontros na dimensão espiritual. Dá um exemplo aí, Tetê, para a gente entender. Vou citar só o último sonho, que foi o profundo. Eu fazia o livro dos espíritos no SEMA, e estava no livro 1. Então, o que aconteceu? Eu sonhei que eu estava cheia de livro no mundo espiritual, querendo entrar numa aula, numa sala de aula. Minha professora do SEMA, que também estava comigo neste sonho, ela chegou e disse assim: Tereza, você não tem condição de assistir essa aula, você não pode. Eu fiquei tão tristinha com os livros, mas eu entendi, eu digo, realmente eu estou muito acelerada, eu comecei a estudar agora, como é que eu vou querer estar no mundo espiritual fazendo isso, né? Mas a gente pode sim, né? Então, e você sente quando o sono é profundo e espiritual, é diferente. Conte aí os seus sonhos profundos e espirituais pra gente, manda pro e-mail da Leilinha, que aí a gente faz um comentário num próximo encontro. Né, Leilinha? Nosso tempo já está Finalizado, né? Então, vocês podem contar os sonhos, que a gente estudou mais de 800 sonhos na visão do Dr. Jung. Os sonhos têm muito significado, mas entrar nesse sono profundo é que é o ideal, é onde você realmente descansa. E não precisa ser mais do que 20 minutos, meus irmãos. Aí, nesse tipo de sonho, você vai encontrar com seus ancestrais, você vai para esse grupo de estudos, como contou a Tetê, mesmo ela tendo lembrança que ela foi bloqueada, mas isso é ela que se bloqueou, eu acho. Ela estava lá, mas ela não teve coragem. Pode ser. Porque os espíritos não nos bloqueiam, quando eles nos convidam, a gente vai, né? Então é esse sono profundo que nós precisamos ir. Qualquer dúvida, nós estamos às ordens, nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Esteja conosco, compartilhem para que a gente possa ajudar essa Rádio Brasil, Rádio TV Brasil Espírita de Alagoas. Alagoanos, uma boa noite de sono para todos vocês. Brasil, uma boa noite de sono. Boa noite, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.